Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem. Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui do Educa Mais Serrano e vou já pedindo para vocês que deixem um like, se inscreva no canal e também ative o sininho de notificações, ok? Vamos fazer essas três coisas que eu pedi para vocês? Eu espero que sim. E, professora, o que nós temos para hoje? O que nós temos para hoje é uma coisa bem interessante, um assunto assim bem legal, mas que muitas vezes causa uma confusão na cabeça dos meus queridos alunos e até de adultos também, de muitas pessoas, que é o uso dos porquês. Você sabe usar este porquê e este porquê e este porquê aqui? São 4 tipos diferentes de porquês com usos, definições diferentes. Então, querem aprender mais? Então, vem comigo. O nosso primeiro porquê é o porquê separado sem acento. Olha ele grandão bem que é assim, ó. Porquê separado sem acento. Vamos lá ver um pouquinho sobre ele. Porquê separado sem acento é usado no início das frases interrogativas, diretas ou no meio, no caso de frases interrogativas indiretas. Então, vou só explicar um pouquinho para vocês o que, professora, interrogativas diretas? Interrogativas indiretas, de onde surgiu isso? As interrogativas diretas é quando tem lá tudo como manda o figurino, sabe? A frase, lá no final a interrogação. Essas são as frases interrogativas diretas. Já as indiretas, elas têm o questionamento, né? Se quer saber alguma coisa, no entanto, não há a presença do sinal de interrogação lá no final da frase. Então, explicadinho aí por que essas frases interrogativas são diretas e por que elas são indiretas. Então, vamos analisar alguns exemplos aqui. Por que ele não voltou mais? Porque isto é tão caro? Queria saber por que você não me telefonou ontem. Então, vocês observaram nas nossas 3 frases, nas 2 primeiras, que é um questionamento, são frases interrogativas diretas, né? A presença da interrogação, e observem que o porquê está no início aí da frase, separado e sem acento, ok? Separado sem acento, perguntas, ou para perguntas diretas ou indiretas. E na nossa terceira frase, que diz assim: queria saber por que você não me telefonou ontem. Nós não temos a presença da interrogação, mas nós sabemos que ali há uma interrogação, há uma pergunta, há um questionamento. Então, aí também, nesse tipo de frase, é usado também o porquê separado sem acento, ok? Então, vamos para o nosso próximo tipo de porquê. E o nosso próximo tipo de porquê é o porquê junto sem acento. Junto sem acento. Sabe, o contrário do outro porquê que eu já falei, é esse porquê aqui. Junto sem acento. Para que ele é usado? Ele é usado para dar respostas. Exatamente, para respostas. E ele também pode ser substituído algumas vezes por pois e por algumas expressões como para que e uma vez que. Vamos acompanhar aí os exemplos. Não fui à escola ontem porque fiquei doente. Leve o casaco porque está frio. Não preciso de mais exemplos porque já entendi. Então, vocês observaram nesses exemplos que os porquês estão juntos e sem acentos e eles estão respondendo a algum questionamento, tá? Então, vamos supor que na primeira frase, onde diz assim: não fui à escola ontem porque fiquei doente. Será que uma pessoa não perguntou por que você não foi à escola ontem? E aí já teve essa resposta. Na nossa segunda frase, leve o casaco porque está frio. Então, talvez a pessoa perguntaria, mas por que eu devo levar o casaco hoje? Aí vem a resposta, leve o casaco porque está frio. Perceberam aí a diferença?
E o nosso próximo tipo de porquê é o porquê separado com acento circunflexo. Eita, professora, mais um. Calma que já está acabando. Então vamos ver mais um pouco aí como quando nós usamos esse porquê separado com acento circunflexo. Porquê escrito separado e com acento circunflexo é usado em perguntas no fim das frases, interrogativas diretas ou de maneira isolada. Então, nós temos a definição. Vamos rapidamente para os exemplos. Exemplos. O almoço não foi servido por quê? Andar a pé por quê? Não vai errar mais? Por quê? Então, vamos analisar aí as três frases. Observaram que os porquês separados com acento circunflexo estavam aí no final das frases? Observaram? Exatamente. Então, este é o uso do porquê separado com acento circunflexo, usado no final de perguntas, de frases interrogativas, ou também de forma isolada, como nós temos lá na última frase, que nós temos uma pergunta, não vai errar mais, e por quê? Ele está lá isoladinho, tá? Também ele é usado para esse fim. Compreenderam aí o uso do porquê separado com acento circunflexo? Não quero mais depois ouvir, professora, não sei. Sabe sim. Então vamos agora para o nosso último tipo de porquê. O nosso último tipo de porquê, meus caros alunos que estão aí ligadinhos na nossa aula, prontos para aprender mais sobre os tipos de porquê, sei que não vão mais errar. Então, nosso último tipo de porquê é o porquê junto com acento circunflexo. Perceberam aí? No passado aqui, nós vimos o porquê separado com acento. Esse agora é junto, porquê junto com acento. Vamos ver a definição aí dele. Porquê, escrito junto e com acento circunflexo, possui o valor de substantivo na frase e significa motivo ou razão. Então, uma dica muito legal, muito assim, que vai facilitar a identificação do tipo de porquê é você tentar substituir esse porquê por motivo ou razão. Vamos ver os exemplos. Não foi explicado o porquê de tanto barulho na noite de ontem. Queria entender o porquê de isto estar acontecendo. Você pode me explicar o porquê de tanta gente complicar algo fácil? Então, observaram aí que o porquê, claramente, você pode substituir por motivo ou por razão. Observem só, não foi explicado o porquê de tanto barulho, não foi explicado o motivo, a razão de tanto barulho. Então, o porquê, junto com o acento, ele já tem mais aí um sentido de substantivo, tem um valor aí de substantivo, ok? Então, não erre mais, meus caros. Observem só aí no nosso próximo exemplo. Querer entender o porquê de isto estar acontecendo. Então, claramente, dá para substituir esse porquê por motivo ou por razão. Vamos ver. Querer entender o motivo de isto estar acontecendo. Ou querer entender a razão de isto estar acontecendo. Então, é bem legal assim de compreender que o porquê, junto com acento, ele tem um valor aí de substantivo. Ok? Então, não erre mais o uso dos porquês. Se não entenderam alguma coisa, dá uma pausa aí no vídeo ou volta um pouquinho, tá bom? O importante é vocês voltarem quantas vezes for necessário para compreender o assunto, ok? Então, vamos para uma tirinha bem legal que eu trouxe para vocês. E nessa tirinha nós temos, assim, vários porquês. Vamos lá para nossa tirinha compreender mais um pouco. Porque sim. Porque sim não é resposta. Por que não? Porque não é pergunta. Por quê? Eu falo assim. Porque quero. Por que não me deixa em paz? Agora sim.
Então, voltamos aqui, vamos só compreender aí, né? Às vezes até dá uma irritação, né? Que uso de porquê, tem que ser esse porquê, esse outro porquê. Então, ficou bem claro aí na nossa tirinha que no começo ele não estava sabendo usar o porquê correto. Então, o menino passou os 2 primeiros quadrinhos errando os porquês. E ele acertou apenas no último quadrinho. Né? Então, no primeiro quadrinho, como seria o correto? Como seria o correto, professora? Observaram aí? No primeiro quadrinho, o correto seria porque sim. O porquê junto, sem acento. Por quê, professora? Porque é uma resposta, tá? Porque junto, sem acento. E já lá no segundo quadrinho, onde ele erra também, então a resposta seria, o correto seria, por que não? O porquê separado, sem acento, porque está diante aí de uma pergunta. Compreenderam aí mais um pouco sobre o uso dos porquês? Eu espero que sim. Agora eu tenho uma atividadezinha assim básica para vocês de fixação, de conhecimento. Então acompanhe aí. O que eu peço mais uma vez, que eu sempre peço nos meus vídeos, quando eu passo a atividade, que vocês respondam aqui nos comentários. Coloque o seu nome, a sua turma, o nome da sua escola, se é do interior, se é lá de Cabanil, então se é daqui mesmo da sede. Então, coloque o nome de vocês, é importantíssimo para nós. Então, vamos para a nossa atividade de fixação. Assinale a frase gramaticalmente correta quanto ao uso dos porquês. Letra A, não sei por que discutimos. Letra B, ele não veio porque estava doente. Letra C, mas por que não veio ontem? Letra D, não respondi porque não sabia. Letra E, eis o porquê da minha viagem. Então, respondam aí essa questão e vamos para a nossa próxima questão. A primeira frase, não fui à aula, aí nós temos espaço que é para preencher, fiquei doente. A segunda, temos espaço porque não me ouve. A terceira, quando chegarmos, saberemos o espaço dessas dores. A quarta, você não vai à festa, espaço, está triste? E a quinta questão, você está triste, o espaço e a interrogação aí, tá? Então, respondam a essas questões, ok? Coloquem aqui frase 1, coloque ela completinha com o porquê correto, a segunda, a terceira, enfim. Então, respondam aí, façam, que é de suma importância que vocês façam, porque vai, sabe, aprimorando ainda mais o conhecimento de vocês. Meus caros alunos, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês, pela companhia. É muito bom saber que vocês estão aí do outro lado, nos assistindo. É ótimo demais. É compensador, na verdade. Então, não deixe mais uma vez de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar também. Sabia que pode compartilhar esse vídeo? Pode compartilhar. E também ative o sininho de notificações aqui do canal Educa Mais Serrano. Muito obrigado mais uma vez e até nossa próxima aula. Tchau!